Filosofia da linguagem, artigo escrito pelo professor Edjar Dias de Vasconcelos. Define-se a filosofia da linguagem ou filosofia analítica, os esforços de grandes filósofos de tendências diversas, na tentativa de verificação do conceito da verdade. Século XX, cujo objetivo de encontrar a verdade na relação sujeito e objeto. A análise dos fatos fenomenológicos. Deslocando os fundamentos para uma questão de linguagem, não apenas um equívoco das estruturas de memória. No entanto, a linguagem é produto das estruturas das diversas mentes. Primordial equívoco, como se o erro fosse de comunicação, em comparação à filosofia tradicional, que procurava entender os fenômenos pela investigação das essências, procedimentos escolásticos ou produto das diversas mediações do iluminismo. As razões construídas, diversas e complexas, do mesmo modo seus produtos históricos. No entanto, a filosofia analítica procura seguir outro caminho, o deslocamento da essência para a compreensão do conceito, uma espécie de filologização etimológica, o que será explicitado epistemologicamente, o uso da lógica formal matemática, a exatidão da convencionalidade, sem o entendimento que é apenas uma convencionalidade, a questão etimológica, sendo a designação, o nome de Pedro poderia ser João, não alteraria em nada a substancialidade da pessoa Pedro, pelo fato do nome ser convencional. Do mesmo modo, os números, a linguagem, a lógica redacional da concordância, com efeito, a ideologização da matemática, o que não é possível dizer a mesma coisa da química ou da biologia. A questão do método indutivo empírico, no entanto, a lógica simbólica formal matematicizada, formalizou o simbolismo lógico da linguagem, construção de signos operacionalizados, historicamente desenvolvidos por Frege, Bertrand Russell e Ludwig Wittgenstein. A semiótica de Charles Sanders Peirce, formulador da teoria dos signos, o pragmatismo norte-americano, o positivismo lógico, neopositivismo ou empirismo lógico, Escola de Viena, Rudolf Carnap, formulou os fundamentos científicos a partir da linguagem, usando como metodologia a convencionalidade matemática para as demais ciências do espírito e da natureza. William Dirley, ideologizando os fenômenos sociais em defesa do neoliberalismo, o uso do estruturalismo linguístico como lógica apropriada, a nova mentalidade positivista liberal, estruturalismo da linguagem de Ferdinand de Saussure, a antropologia estruturalista de Claudio Lévi-Strauss. Com todas essas colaborações acadêmicas, Wittgenstein formulou a sua famosa obra Tratado Lógico-Filosófico, cujo objetivo destruir a filosofia, pois a mesma estava disposta a destruir o positivismo, sobretudo sua aplicação lógica matemática na fenomenologia do espírito. Wittgenstein desonestamente reduziu a filosofia
a uma simples atividade da linguagem, sem razão de ser epistemologicamente. Foi um momento de delírio, como se por detrás do fenômeno da linguagem não estivessem os fundamentos filosóficos. Decretou o fim da filosofia, preservando como finalidade apenas em ajudar a elucidar as proposições da linguagem, tornar a mesma objetiva. Nesse instante foi estabelecido como metodologia o monismo epistemológico, o mesmo método para todas as ciências, em defesa do neopositivismo. Os fenômenos sociais teriam que ser entendidos em linguagem matematicizada. Foi decretado a morte da fenomenologia como ciências. A maldição da Escola de Viena, artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.